Vamos para a palavra e depois eu vou apresentar uma pessoa que vai estar entrando na nossa igreja hoje. Aí eu vou deixar para depois. Vamos à palavra de Deus, Mateus 6, 16. Vou usar uma palavra mais explicativa, né? Justamente das pessoas que já sabem como é fazer jejum. E nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Esse jejum que nós estamos entrando de 21 dias. A importância de você se esforçar, né? Estarmos em propósito como igreja. Então, vamos ler essa passagem, Mateus 6, 16 a 18. Botou? Falei 6, 16? Ah, tá bom. Que bênção. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entendermos esse comando, Senhor, da igreja para esse mês de novembro, e que teu Espírito Santo, Senhor, abençoe cada um nesta hora. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você que está chegando agora, de repente ainda não sabe muito bem, né, sobre jejum. E a primeira coisa que eu quero falar a você, né, que não há uma obrigatoriedade em fazer jejum. A gente faz jejum por um propósito, né? É bíblico? É, mas é uma obrigação? Não. Levítico fala para o povo de Israel o dia do jejum, né? Uma dedicação que o povo fazia, havia um propósito lá no passado. Jesus aqui, ele não está obrigando, nós vamos ver esse texto aqui, que o Senhor vai falar no capítulo 6, Mateus, que nós lemos no versículo 16. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Deixa eu botar já aqui, tá. Então, ele vai colocar aqui a importância de jejum, uma necessidade, não como uma obrigação, mas algo que faz uma mudança. Quando nós jejuamos, não é para limpar, né? Para desintoxicar nosso organismo. Há um propósito disso, tem pessoas que fazem para isso, mas o grande detalhe para o jejum cristão é a questão espiritual. É uma questão de dedicação que nós vamos fazer. Mas a gente já leu o texto aqui, ele já fala assim, quando nós jejuamos, ou formos jejuar, a gente não se mostra contristado, fique triste, né? Já pensou? Nós estamos fazendo jejum, vamos começar hoje à meia-noite, aí, quando chegar na segunda-feira, você encontra o irmão, você, e aí, irmã, paz? O que tá? Não, estou em jejum. Sabe como é? Não tomei café. Hoje estragou tudo, irmão. Estragou tudo, porque o propósito do jejum não é isso, né? Por isso você diz, lava o rosto, dá uma aparência boa, né? Vai para o trabalho feliz, aquele que vão fazer até meio-dia, depois a gente vai falar sobre os horários, mas não estabeleça uma posição de querer ser recompensado pelo aquilo que você está fazendo. Na palavra de Deus, o Senhor mostra aqui nesse texto, que há uma recompensa quando nós fazemos e que Deus está vendo o teu propósito. Olha o que o texto diz ali, ó. Ali, passa um pouquinho. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, né? Vamos lá. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai. Então, o que o Senhor está mostrando aqui, que nosso jejum tem um objetivo espiritual. Não para mudar Deus, mas um objetivo espiritual. Que vem em secreto. Mas é interessante que o texto, deixa essa palavra secreta aí, deixa aí no teu coração, que ela vai mudar ali. Olha aqui, quando vai falar sobre oração, no versículo 5, no mesmo, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Aqui é um outro texto, mas olha um detalhe aqui. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mesma coisa, ó. A questão do jejum não vai mostrar para as pessoas. Na questão da oração, não vão fazer para aparecer. Se tiver que orar alto, vamos orar. Se tiver que orar por alguém, vamos orar. Mas não com o objetivo de nos destacarmos e termos
as pessoas observarem isso e nos elogiarem por isso. Mas diz aqui, eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa, porque receberam elogio. Ah, moça, ele ora muito. Esse não é o propósito do reino. O propósito do reino é que o nome do Senhor sempre seja glorificado, até na sua oração. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então, diz aqui, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Aí muitas pessoas não entendem isso, porque agora falou lá no jejum, que o seu pai em secreto, ele vai te ver. Vai fazendo essa relação aí, em secreto. Ele diz, na oração, ele diz, vai para esse lugar secreto, que o pai em secreto vai te recompensar. Mas que lugar é esse? É o lugar, não é a questão do quarto fechado, é a questão do ambiente da presença que você vai entrar. Quando você ora, você começa a trazer presença de Deus. E nessa presença de Deus, esse lugar é um lugar secreto, é um lugar de presença, é um lugar de relacionamento, é um lugar que o Senhor vai falar com você. Sabe o que acontece conosco? E já vamos para o jejum já, para você entender aqui na oração. Quando nós estamos orando, nós oramos, mas falamos com o Senhor, não nos preocupamos em entrar nesse ambiente de relacionamento com o Espírito Santo. A gente ora, pede ou canta, né? Eu estou agora com a Maria de botar no Spotify e boto lá umas músicas e começo a orar. Agora aprendi essa, né? Então, o Spotify tem que me acompanhar nas minhas orações. Eu boto as músicas dos nossos levitas aí e a gente vai louvando. Mas a cada vez nós vamos aprendendo que não é só fazer isso. Nós precisamos nos esforçarmos para entrar nesse ambiente em que a presença começa a se manifestar. Por isso a palavra diz, o Pai que vem em secreto. Como ele vem em secreto? Porque há um ambiente da presença. Irmãos, a onisciência de Deus está em todo lugar, a onipresença, a onipotência. Está em todo lugar, onde você menos imaginar, a presença dele está lá. Por isso o salmista diz, se eu subir ao monte, tu estás. Se eu for mais profundo do abismo, lá tu estás também. Mas presença manifesta não é para qualquer lugar. Então, quando você entra em oração, você precisa buscar esse ambiente secreto. Esse ambiente que você começa assim, sabe quando você começa assim, eu vou explicar, porque tem muita gente novinha, e vai, o que é isso, pastor? Secreto, ficou secreto para mim. Cada vez que você vai buscando o Senhor, você vai abrindo o seu coração. Uma das coisas importantes que eu falo, esqueça um pouco o celular. Porque o celular vai te tirar do lugar secreto. Porque na hora que você começar a sentir presença de Deus, aí você está com o celular ali, parece dar uma tentação de olhar alguma coisa, dá um bip, né? Vem um aplicativo que faz um barulhinho, pi, vocês sabem qual é? No final dele é pi. Vocês pegaram? Não? Tá. Quem pegou sabe o que eu estou falando. Então, atrapalha. Então a gente tira. Aí fala, Senhor, vou agora orar, agora eu vou te buscar. Aí a palavra de Deus diz que nesse lugar que você entra secreto, o Senhor vai te recompensar nesse lugar secreto. Esse lugar de relacionamento com Deus. Agora, quando fala de jejum, ele fala também isso. Ele fala, você não se preocupe de as pessoas saberem, né? Então, durante a semana, nós vamos nos encontrar aqui, aí o pessoal vai falar, e aí, quantas horas você está fazendo, meu irmão? 12 horas só, é? Eu faço 15 a 18. Acabou, estragou tudo. Se você faz 15 a 18, glória a Deus. Se você faz 24 horas, glória a Deus. Mas você não vai chegar essa semana falando, porque você vai já ser recompensado. Você precisa entender tudo que está fazendo com um propósito, amém? E nós temos observado como Deus tem abençoado esses 21 dias de jejum. Ano passado, estava falando aqui, no finalzinho, quem pregou hoje de manhã foi o Igor Ferreira, mas no final eu falei assim, ano passado, quando nós fizemos, nós observamos já um mover, a nuvem já estava se movendo, já estava tendo resposta, antes do jejum. Sabe o que está acontecendo? Esse ano eu já ouvi, eu já recebi no meu zap, que já começou a resposta para um dos nossos irmãos aqui. Que vai estar tudo acontecendo agora, novembro. Mas já houve um mover. Amém? Então se prepara, porque a nuvem já começou a se mover. Fala para o seu irmão, se prepara, meu irmão. Não deixa de fazer esse jejum. Não deixa de fazer esse jejum, não. Você tem que fazer esse jejum. Não é difícil. Teve pessoas aqui que testemunharam, que fizeram o propósito de fazer um jejum de 21 dias, fazer em 15 horas, se esforçaram, e o Senhor recompensou.
E a recompensa foi até bênção material. Não, Deus não tem esse problema, não. Nós não fazemos o jejum para bênçãos materiais. Entenda isso. O maior propósito do jejum é a consagração. Diga, consagração. Amém, consagração. Então o propósito do jejum é mortificar a carne e torná-lo mais suscetível, mais sensível ao Espírito Santo. Então quando você vai mortificar a sua carne, porque a nossa carne, aqui, o nosso eu, ele é muito forte, gente. A gente diz que ele morreu lá na... Todo dia está aparecendo, todo dia tem que matar ele. Todo dia fica morto aí, seu eu. Então a única maneira de a gente deixar ele sem força é buscando ao Senhor. Mas às vezes nós precisamos de outras armas, e uma das armas espirituais também é o jejum. Porque você para de comer, você fica um pouquinho fraco, né? Mas aí você tem que orar. Você precisa orar. Se você não orar, você não fez jejum. Você fez dieta. Fala para o seu irmão assim, não faça dieta, faça jejum. Se você fizer dieta, você vai emagrecer, mas não vai ter efeito nenhum no mundo espiritual. E foi bom. Não, você fez dieta, você vai chegar, tô magrinha. Mas no mundo espiritual não fez nada. Tem que parar e orar ao Senhor e possivelmente se esforçar para entrar nesse lugar secreto. Esse lugar que você começa a sentir a presença de Deus. Isso eu estava falando. Deixa a presença de Deus vir. Se esforça um pouco. Já passou 5 minutos. A gente tem essa mania, já começa a olhar relógio. Entra para Deus, deixa o relógio de fora. E fala, Senhor, eu vou ficar um tempo aqui até sentir a tua presença. A gente consegue ficar, não estou criticando, eu só estou observando. Nós conseguimos ficar 2 horas na TV. Fala 2 horas para ficar legal. Para ser bonzinho. Nós conseguimos ficar 2 horas na televisão. A gente consegue ver uma série, se a gente tiver vontade de ver série, a gente vê a série inteira. Eu vi uma série de um grande locutor aí do Brasil, que está aí uma série, vou falar o nome aqui, falou. Eu vi a série toda, achei tão interessante. A gente consegue, mas às vezes para ficar 10 minutos, 15 minutos, ficar até sentir a presença de Deus, aí eu falo 5 minutos, 5 minutos não é bom não. Isso aí é para quem está começando, eu falo 5 minutos para a gente dar assim um incentivo para orar. Você já está um tempinho na igreja, amém ou não amém? Então para com esse negócio de 5 minutos. Você vai me ajudar, porque você acorda a gente que está dormindo, você vai ajudando todo mundo, e fala assim, olha, amado, não é 5 minutos não, fala para ele, não é 5 minutos só não. Não é 5 minutos não. Você já passou dessa fase de 5 minutos. Você tem que entrar na presença de Deus e falar, eu vou sair daqui só quando sentir a presença de Deus. Porque é nesse ambiente, preste atenção, é que ele fala que vai te recompensar. A gente tem que prestar atenção na palavra. Eu não estou tendo resposta, você não está entrando no lugar secreto. Você foi, orou, mas você não deixou que a presença, ele te encontrasse no secreto. Ele te encontra, ele te vê no secreto. Por quê? Você já começou a entrar. Porque ele só vê quando você entra no ambiente. Você consegue entender isso? Eu sei que você fala, pastor, Deus não é onisciente, Deus não vê todas as coisas. Sim, mas presta atenção. Para esse propósito, a palavra de Deus diz, ele te vê no secreto. Ele fala assim, quando você consegue entrar, ele já te viu. Ele entrou. É tipo, entrou. Ele chegou na minha presença. Olha o coração dele. É assim que Deus está falando. Olha o coração dele. Eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando. Jesus, ele conversando, né? Porque você pensa que eles não conversam, né? A Trindade falando. Até hoje, eles são um só. Mas eles conversam. Daqui a pouco Jesus fala, Espírito Santo, ele entrou, não estou? Pai, já entrou. Eu estou fazendo aqui só para você entender, não é assim, né? O cara está buscando ali e você está se esforçando, está naquela música, está louvando, daqui a pouco você está quebrantado, daqui a pouco vem uma língua, xalamaio, e daqui a pouco você está com vontade de pular sozinho lá. Daqui a pouco você faz o... Cada um do jeito. É cada um do jeito, meu irmão. De repente você é quietinha, tem gente que fica lá aí na cama ali, daqui a pouco está chorando. Aí o Espírito Santo já entrou, ele entrou. Está entendendo aqui? Está comigo? Entrou no lugar secreto. Aí o Pai já te viu. E aí no secreto, nesse ambiente, ele vai te recompensar. Amém. Então você é para consagração. Você vai ter força. Você vai conseguir algo tremendo aqui. Então a palavra de Deus diz que há uma necessidade, não uma obrigação, uma necessidade de nós jejuarmos. Foi o que nós lemos. Vamos ver alguns tópicos aqui, porque
não irei demorar, mas vou deixar para vocês algumas informações. Então, a consagração. Então, você está ligado diretamente com Deus. Você entra nesse lugar secreto. Então, você vai entrar hoje, você que está novinho aqui na igreja, você vai aprender hoje que não se ora de qualquer jeito. Não se fala com Deus de qualquer jeito. A gente, às vezes, está na rua, a gente fala com Deus, Deus aceita. A gente fala, misericórdia, Senhor, Deus aceita. Se está passando um lugar perigoso, Senhor, me livra, Deus aceita. Mas tem uma hora que o Senhor espera que você sente a cadeira e vamos conversar direitinho. Já pensou você conversando com seu amigo toda hora, só andando na rua, ou no zap, tá, tudo aqui e tal. Tem uma hora que tem que parar, tem uma hora que tem que sentar junto, olhar nos olhos, sorrir, e a gente ter essa confraternização. Isso é gostoso. Quando a gente faz aqui com os pastores, nós somos todos amigos, a gente para, conversa, ri, daqui a pouco tem zap. A gente tem zap também. A gente fala, né, pastor Tadeu? Pastor Alexandre? A gente fala com zap, vai ter uma hora que a gente fala pelo vídeo. A gente fica pelo menos 1h30, toda terça-feira, quando a gente conversa com vídeo. Mas tem uma hora que não dá nem ser zap, nem vídeo. Tem que ser assim na presença. Esse é o lugar secreto. É isso que você entenda. Tem zap. Senhor, olha, o médico tem que passar, Senhor. Ele tem que aceitar. Já chegou. Médico, o que está fazendo aí? Eu estou precisando falar com o senhor. Tá bom, está assinado. Foi zap. Já teve zap. Entendeu? Então tem coisas assim. Aí tem hora que você chega, vai de vídeo. Vídeo, pastor, tu pega a Bíblia, está escrito aqui na tua palavra, Senhor. É vídeo. Você está vendo a palavra, Jesus através da palavra. Senhor, está escrito aqui. Se tu abrir uma porta, ninguém fecha. Então eu tomo posse disso. Você está aqui, a palavra, vídeo. Aí, vamos ver, a porta se abriu. Mas tem hora que o Senhor não quer mais assim, não. Entra no secreto. Senta na tua cadeira e vai me buscando. Deixa o zap, deixa o vídeo. Quando você entrar no lugar secreto, eu já te vi. Irmãos, isso é forte. Eu te vejo quando você entrar no lugar secreto. É diferente, porque agora eu estou te vendo. E nesse ambiente que você está se esforçando para ter comunhão comigo, para deixar eu envolver você, porque agora o Espírito Santo quer envolver-nos. Ele quer trazer uma unção de graça, uma unção de alegria, uma unção de paz, uma unção de força. Quando você começa a sentir isso, irmão, quando você entra nessa presença, você não quer nem sair. Pode perguntar, vocês têm experiência disso. Quando a gente consegue entrar nessa presença, a gente esquece a televisão, esquece que tem salaminho na geladeira, Coca-Cola, esquece tudo. A gente sabe que tem a presença, a gente fica ali. Aí o Senhor, agora eu vou te recompensar. Você sai forte. E você sai com fé, porque o jejum vai habilitar a tua fé. Jejum não liberta, não expulsa demônio. Jejum não cura. É mesmo, pastor, eu pensava que jurava. Não, quem cura é o nome de Jesus. Quem liberta é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus, amém? O jejum te habilita a fé. O Senhor falou para ele, essa caixa aí vocês precisavam de jejum, porque habilita a fé. Então o Senhor está falando, está faltando fé. Está faltando habilidade. Vocês usaram, mas não é assim. Às vezes a gente estava usando o nome de Jesus, mas está sem fé. Está sem algo que precisa. Você crê em Jesus, sabe o que Ele faz, mas está faltando fé. O jejum te ajuda nisso. Nós deveríamos fazer pelo menos, assim, pelo menos uma vez por mês. Para a gente falar, o jejum de janeiro, o jejum de fevereiro, o jejum de março, o jejum de outubro. Fazer um jejum por mês. Então eu preciso habilitar minha fé para esse mês. Eu tenho desafios. Irmão, se a gente fizesse isso, a gente perde muitas coisas que estão aqui na palavra de Deus, porque a gente fica no supérfluo. Fica aqui, né? No mediano. E quando o Senhor quer falar assim, aprofunda. Faz mais profundo. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Um dos propósitos é você enfrentar lutas, as batalhas espirituais. Eu gosto muito desse texto, né? Eu falo muito sobre ele, porque eu gosto dele. Crônicas 20. Vamos lá, já no ponto. Porque às vezes nós estamos em luta espiritual. O jejum ajuda nisso? Ajuda, filho, ajuda. Primeiro, consagração. Vai habilitar a minha fé. Eu vou ter uma disposição de fé. Eu vou estar com sensibilidade com o Espírito Santo. Por que habilita a fé? Porque você vai estar sensível ao Espírito Santo. Você vai crer na palavra de Deus. Agora, também ele te ajuda nas lutas.
Então, há outros propósitos. Pode ser que você entre nesse jejum com esse propósito. Pastor, está tudo bem aqui nessa área. Eu tenho até me consagrar, mas eu estou numa luta espiritual, eu estou num levante. Eu posso fazer jejum por causa desse levante? Pode. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já me perguntavam assim, jejum não é só para dedicação? Eu falei, não é só dedicação. O jejum tem outros propósitos. Porque de repente você vai falar, pô, mas o pastor disse aqui, jejum para pedir por mim, ou pedir para a igreja. Como é isso? Não é só para a gente ficar aqui, não. Tem alguns propósitos de jejum. E aí você vai aprendendo, para você ter vitória nesse mês e durante todo esse ano e o ano que vem, porque nós fazemos jejum para um período. Você consegue entender isso? Esse jejum de 21 dias não é só para novembro e dezembro. Esse jejum é já colocando até novembro do ano que vem. Só que se você entender, até pelo menos uma vez por mês tu vai fazer. Quando chegar dezembro, tu faz um jejum para dezembro. Aqueles que vão tomar posse disso, né, entender a visão, porque eu brinquei aqui essa semana, o meu carro escangalhou, eu estava vindo para a igreja, o carro escangalhou, a embreagem escangalhou, aí ele escangalhou na rua Bom Pastor, parou no posto Bom Pastor, na frente do hospital evangélico, visitado por pastores, e foi levado a Porto Seguro. Aí eu falei, pega a visão, irmão, pega a visão. Pega a visão. É isso, pega a visão, meu irmão. Pega a visão que Deus está colocando no nosso coração, porque isso veio agora para o meu coração. E quando Deus está falando para mim. Começa a fazer um jejum por mês, Pedrão. É isso que Deus está... Eu estou pegando algo que está falando para mim, eu estou passando para vocês. Então, nós vamos fazer 21 dias, vai acabar no dia 20. Mas em dezembro, faz um jejum logo no início do mês. Você já está acostumado por dezembro. Se você quiser fazer mais, faz pelo menos um. Entendeu? Pegou a visão? Amém. Então, para a luta. Então, vamos lá para Josafá. 2 Crônicas 20:13. Só essa parte aí. Ela vai colocar. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Vai colocando, não sei se eu botei a parte... Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que é o 13? 3, obrigado. Vamos botar o 3. Eu botei 13. Aí. Então, eu botei 13, mas era 3. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor. Vamos parar aqui um instante. Por que ele teve medo? Porque ele teve uma notícia chegar, estava tudo bem no reinado dele, ele teve uma notícia que alguns filhos de Moabe, de Amon e mais algumas outras nações estavam vindo contra ele. Irmãos, foi preocupante. E aí que você tem que entender o nível de luta. Às vezes a nossa luta vem porque é uma notícia que chega e nos deixa abalado. E ele se abalou, ficou com medo. O medo, meu irmão, não fica... eu sou cristão, não posso ter medo. Medo faz parte da vida, gente. A coragem é o enfrentamento do medo, amém? Então nós vamos receber Deus força para enfrentarmos o medo. Mas o que ele fez? Ele apregoou um jejum em toda Judá. Ele foi para o jejum. Então, nós não vamos ler todo, não. Depois, se você desejar conhecer melhor essa história, é linda, você que está no Ouvindo a Fé, lê essa história, é muito linda, eu gosto muito dela. Ele apregou um jejum, ele fala com o Eterno, ele falou com Deus, olha, ele ora. Jejum sem oração não dá. Ele foi falar com Deus, ele colocou os seus problemas, as lutas, o que estava acontecendo, e pediu, acho que lá no versículo mais à frente, 12, 15, deixa eu ver aqui, 2 Crônicas, deixa eu ver aqui, nós estávamos no 20, né? Está aqui, no 12. Olha que ele fala o seguinte, lá no finalzinho. Nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força. Olha aqui, esse detalhe que eu quero. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Agora está o detalhe. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Aqui é um detalhe. Ele está dizendo, Senhor, eu estou com medo. O negócio é sério. A luta é grande. O inimigo se levantou. Eu estou com medo.
Então eu vou te buscar, porque eu sei que tu tem o poder para ajudar-me e entrar nessa batalha comigo. Isso é dependência de Deus. Ele disse, eu não posso, porém, mas os meus olhos estão postos em ti, a minha confiança está em ti. Você tem que confiar no Senhor. Nós tivemos uma experiência agora, essas 2, 3 semanas. A Madalena, uma nossa membro da nossa igreja, ela permite contar esse testemunho. E quando ela vem às 8 horas, eu não pude contar agora. Ela vem muito ao culto da quarta-feira, gosta muito do culto do pastor Alexandre, sempre veio. E eu estava conversando, que é isso com a pastora Cristiana, estávamos conversando ali algumas coisas, né? E ela chegou, não foi, pastora? Ela chegou, ela começou a bater papo com a gente, eu cumprimentei, senti que ela estava um pouquinho assim, falei, né? E ela já estava entrando, e o assunto levou ela a contar uma situação de luta que ela estava passando. Ela falou assim, pastor, eu posso ter um gabinete com o senhor qualquer dia? Eu falei, agora, vamos para o gabinete. Eu senti que ela estava precisando. Eu falei, vamos agora, que não vai atrapalhar não, estou sem ninguém atender. Vamos lá, depois você vai para o culto. E aí ela contou a luta que ela estava passando. Ela trabalha com a parte de estética e entrou, ela tem várias clientes. Presta atenção nesse detalhe. Ela está tudo tranquilo, está tudo normal. E essa pessoa já entrou falando a respeito de quem ela estava possuída. Eu não vou falar nome aqui, né, porque a gente tem que ter respeito aí às religiões. Então, ela já falou, vai, calma que hoje eu estou possuída aqui de tal de idade. Ela falou, se tá, você vai ficar lá fora, porque aqui não. Ela já começou a fazer uma contestação ali. Aí ela falou, tal, e ela começou a trabalhar, a fazer, ela é ali. E ficou uma batalha, ficou uma luta. E ela disse, então isso aqui vai acabar isso hoje, chega. Ela falou, então você vai ver o que vai acontecer. Ela levantou o dedo, você vai ver o que vai acontecer com você. Uma luta se levantou do nada. Uma luta se levantou do nada. Está tudo normal, ela botou o dedo nela, você vai ver o que vai acontecer. E foi embora. A pastora Cristiana, eu lembrei agora, que ela contou assim, antes de eu conversar conosco, ela disse, a luta está tão grande, que as minhas plantinhas da janela, aí a pastora Cristiana mora na mesma rua, falou, aquelas plantinhas bonitinhas, secou tudo. Olha o nível de guerra que já começou. Ela disse, aí a pastora Cristiana, eu não conheço, né, porque aquelas plantinhas bonitinhas, falou, pastora Cristiana, secou tudo. Aí foi a hora que eu falei, vamos lá falar. E aí foi uma luta, e o que aconteceu? Ela começou a sentir uma depressão, uma angústia começou a vir, começou a vir na alma dela uma angústia. E depois ela falou o seguinte, pastor, os clientes sumiram. Pastor, estou sem cliente. Eu falei, vamos para Jesus, Jesus resolve isso fácil. Mas eu não falo brincando, não. Eu falei, Jesus resolve esse problema fácil. Porque Jesus já derrotou a Satanás. Vamos orar agora aqui. E coloquei a mão na cabeça dela, orei por ela, ela chorava, estava angustiada, comecei a tirar aquele espírito de angústia, eu fui em nome de Jesus, tá, irmão? Nada em nosso nome. Eu comecei a orar, quebrar as palavras no mundo espiritual. Choramahashimai. Comecei a quebrar aquelas palavras no mundo espiritual e determinar que não fosse quebrado, fosse para o abismo. Eu falei, não vou mandar, porque até para a gente mandar embora tem que ter cuidado. Outro dia eu estava na casa de uma irmã, eu falei assim, eu vou orar aqui para o senhor arrancar isso aqui e acertar uma visita que eu estava fazendo com o pastor Alexandre. E aí eu falei, não vou mandar assim não, porque tem um prédio lá, sei lá que vai para aquela casa lá. Irmão, a gente tem que pensar em tudo. Eu falei, vou mandar para o abismo. Aí eu orei, vai para o abismo. Eu falei, vai, sai daqui. Eu faço assim, vai para aqui, eu ponto. A gente tem que ter cuidado com tudo, irmãos. O mundo espiritual não é brincadeira. Até o que a gente faz. Então eu expulsei em nome de Jesus, orei por ela, quebrei aquela malignidade, aquela entidade. Eu falei, você está subjugada no nome de Jesus. Aleluia. E ela é serva, ela é filha. E nos filhos ninguém toca. Chamaiô, quebra tudo logo. Pode pegar para mim. Não toca, irmãos. É uma pecinha que está solta aqui. Aí solta tudo mesmo, irmão. No nome de Jesus. Ninguém toca, irmão.
Isso foi na quarta-feira. Ela voltou para o culto, eu falei, vai para o culto, vai lá assistir o pastor Alexandre, que tem uma palavra. Ele foi aqui e tal, foi para casa. Quando chegou na sexta-feira, veio sexta-feira, ela me abraçou, pastor Pedro. Já vi até... Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, sei, Jesus fez um milagre, né? Ela falou, pastor, acalmou tudo. Eu saí com paz e já voltou. Cliente que estava sumido me telefonou para fazer, já fechou o pacote. Irmão, você busca a Deus para habilitar a tua fé, para você crer no nome de Jesus. Amém? Tomada de decisão. Às vezes você precisa tomar uma decisão. Onde está isso? Esther 4,16, tomada de decisão. Você, bem breve nos pontos. Tomada de decisão, você tem que decidir alguma coisa. Aqui o exemplo da pastora Cris, né? Tomada de decisão, vamos orar, vamos buscar. Mas coloco, agora entenda a questão do jejum. Você, de repente, até para tomar decisão está difícil. Você é paradão. Nem no tranco tu está andando. Por quê? Não está conseguindo resolver. Então o jejum quebra. Tira essa inércia. Jesus vai te habilitar a ter fé e movimentar, porque a fé te movimenta, entende isso? Então Esther pediu ajuda para falar, me ajudem em jejum e oração, porque eu vou precisar, eu rei. O problema é grave. Mas ele está falando assim, eu preciso ter esse movimento. Entenda agora, vocês estão comigo aqui? Esquece lá a parte do... Eu quero que você veja esse movimento, eu só quero essa parte. Ela disse assim, eu preciso desse movimento, porque, sabe por que ela está falando que preciso do movimento? Porque se o rei não me chamar, eu não posso ir lá. Então eu preciso ter uma habilitação de fé para ir. Me ajude em jejum. Orem comigo. Entendeu? E mesmo você tem que resolver algo em novembro, entra nesse jejum, Deus vai te habilitar e você vai movimentar, e a coisa vai acontecer, meu irmão. Amém? Se você entendeu, então vamos para outro ponto. Situação de enfermidade. Situação de enfermidade também. Eu peguei Salmo 35, 13. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem ama Jesus, dá outro glória a Deus. É isso aí, ele é demais, ele é demais, ele é demais, ele é demais. Glória a Deus. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui situação de enfermidade, mas também intercessão por terceiros. Ele está dizendo o seguinte, a enfermidade não era nem de Davi, era de outras pessoas que estavam até perseguindo ele. Nesse texto, tu vai ver a loucura que é. Ele está falando de pessoas que estão vindo contra eles, pessoas que estão falando mal dele, agindo contra ele, mas diz, mas quando eles estão doentes, eu entro em jejum, eu me humilho e entro em oração por eles. Irmão, o jejum também te ajuda a te fortalecer, te botar uma blindagem. Tem gente que não consegue ter qualquer coisinha que vier. Parece até aqueles bonequinhos de posto. Toda hora tá. Vocês não conhecem, mas tem um bonequinho do posto de ventinho. Há poder no nome de Jesus. Fica firme, porque esse texto aqui não é um texto que fala, não, o amigo estava precisando, Jário veio, não. Ele está falando de bronca. Testemunho, eu vou ler só um pedaço para você ver, ó. Testemunha maldosa enfrenta-me, questiona-me sobre coisas de que nada sei. Quer dizer, está falando, ela me retribui o bem com o mal e procura tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me à oração. Então, amados, você está nesse nível de luta, nesse nível de tensão, você está sentindo pressão vindo das outras partes, faz um jejum. Deus vai te blindar. Fala para o seu irmão, Deus vai te blindar. Amém? Glória a Deus. E para fechar aqui esse ponto, né? Teria outro, mas eu vou fechar aqui nesse ponto. Ele te prepara para o ministério também. Ele te prepara para fazer as coisas de Deus. Ele te ajuda. Porque às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, até para fazer a obra de Deus a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então você desanima. Então você para. Jesus, para fazer o seu ministério, o que ele passou?
Ele teve aquela unção do Espírito Santo, mas foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, mas ele foi levado e foi fazer um jejum. Aí o pessoal fala do deserto, mas o propósito foi o jejum, foi a dedicação. Durante 40 dias se dedicou. Depois teve uma tentação. Ele não venceu? Estava blindado. Entendeu agora? Quando veio a palavra, eu estou blindado. A palavra diz. Irmão, quando falarem para você, Deus diz que Ele tem promessa na minha vida. Isso tem que falar. Você é um fracassado. Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Tá, xalá maior. Você tem que colocar a blindagem. Bota a blindagem. O Senhor estava blindado. A palavra. Tem que ir embora, irmão. O mal tem que ir embora. E a vitória está na tua mão, amém? Toma posse da tua vitória aí, em nome de Jesus.